sejam todos muito bem-vindos ao canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização e montagem de criatórios comerciais, doutor em genética e em ecologia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode reproduzir ave doméstica, fazer doação dos filhotes? Pode. Doméstico, desde que não configure comercialização, né? Porque esse é muito tema, né? Eu estou reproduzindo e vou doar. A gente tem um caso, né? A gente falou, né? Que o CISPAS mesmo, né? Que é a criação amadora de passarinhos, que é a única que pode, né? Que você não pode comercializar. Então, eles falam que doam, né? Então, esse doar também tem que ver se realmente é uma doação. Luigi Renan, tenho um com nota fiscal, mas não tenho certificado de origem. Como faço para deixar ele legalizado para ser pet? Primeiro, você tem que, de quem você comprou o animal, tem que solicitar o certificado de origem. Isso é a primeira situação. Né? Não compre se não tem o certificado de origem. Não existe, tem como emitir certificado de origem, sim, tá? Antônio, os filhotes nascidos daqueles casais que possuem notas fiscais, como faço para regularizar? Primeiro, você não poderia ter reproduzido se não tem a licença. Essa é a primeira situação, tá? Se você tem um animal com nota fiscal e você está reproduzindo, já está ilegal. Você primeiro tem que conseguir a licença para ir reproduzir e aí os filhotes ficarem legalizados. Esse é o primeiro passo. Tá? Ricardo Romão, outra pergunta. Existe outra categoria para criar sem ser comercial? Criar, como quer falar? Você quer ter os animais ou quer reproduzir? Para a reprodução, é somente criatório conservacionista ou preservacionista, que você vai montar projetos para reintrodução, para salvamento de uma espécie que esteja ameaçada de extinção, e etc. E é criatório comercial. Todas as outras categorias não pode haver reprodução. Deveria ter uma linha de crédito para legalização. Na verdade, existem essas linhas de crédito. Você tem que abrir uma empresa, se você for produtor rural, já existe linhas de crédito para isso, entendeu? Então, já tem. Hélio Dantas, como é a situação do estado do Ceará? Estou vendo que alguns estados são mais exigentes que outros menos para a ringneck. Na verdade, gente, não existe estado mais exigente ou menos exigente. O que mudou é que alguns estados pegaram a ringneck e colocaram como domésticas e outros estados mantêm ela como exótica. Tanto na categoria de doméstica quanto exótica, você tem que fazer a legalização. Se a ringneck ela está na categoria de doméstica, a legalização é bem rápida, é fácil de ser feita. Se ela está na categoria de exóticos, demora um pouco mais. Basicamente é isso, tá? Para legalizar um criatório de aves exóticas, pode ser de 5 espécies de exóticos diferentes? Sim. Você tem que configurar no mínimo 5 casais das espécies que você pretende criar. Não precisa ser 5 iguais, pode ser um de cada espécie, tá? Hélio Dantas de Almeida Júnior. Quanto custa aproximadamente a regularização de 5 casais? Não é de 5, cara. Você tem que legalizar o criatório. Os 5 casais, se ele já tem nota fiscal e se ele já tem certificado, eles já são legalizados. Não existe como legalizar. Você tem que primeiro legalizar o seu criatório. Depois, você vai... Esses animais, se eles não tiverem nota fiscal, você vai ter que providenciar animais com nota fiscal. E se tiver pássaro só por hobby, tem que regularizar? Não. Se você tem só por hobby, tem eles comprados com nota fiscal de um criatório comercial, não precisa fazer nada. Apesar que a gente está falando que não precisa fazer nada, né? Porque o Estado de São Paulo, com a Resolução 94 e 95 de São Paulo, você mesmo tendo um animal como animal de estimação, você tem que fazer um cadastro como tutor desse animal. Tem que fazer um registro lá para você poder ter o animal e poder falar que você tem esses animais como hobby. Então, cada estado tem a sua peculiaridade, tá? Você aconselha entrar com o pedido de exótico e silvestre? Depende do silvestre, depende do estado. Por exemplo, para a criação comercial de animais exóticos e silvestres, você tem que ter todas as infraestruturas para silvestres separadas das exóticas. Não pode ser junta. Você não pode colocar tudo junto no mesmo galpão, no próximo, tem que ser tudo separado. Então, você vai ter um custo muito grande, tá? Se você tem condições de fazer todo o trâmite e fazer todas as instalações separadamente, pode ser feito dos dois, tá? Mas a gente tem que algumas espécies de exóticos estão paradas por causa da lista PET. Passarinhos, por exemplo, não, mas
citacídeos, répteis, alguns ainda estão parados em algumas coisas. Sou do Espírito Santo, possível fazer a solicitação de legalização de um profissional para outro estado? Pode. O responsável, o profissional, ele tem que estar habilitado a fazer o processo no seu estado. Márcio Morante, para legalizar no criatório de canário belga no estado de São Paulo, quanto ficaria mais ou menos? Canário belga é doméstico, é um processo bem simples, tá? Você vai gastar aí entre R$2.000 e R$2.500 por aí. Edilson Andrade, como saber em que categoria está a ringneck no meu estado? Santa Catarina ela está como exótico, ok? O amigo disse que torce por muitas apreensões de aves. Aí eu pergunto ao amigo, torce pelas apreensões? Se isso ocorrer, para quem você irá vender seus filhotes? Para as pessoas que querem comprar legalmente, né? Quando a gente fala em torcer, é porque se as pessoas estão ilegais, é que você não correu ainda, né? Se você virar um criador comercial, meu amigo, você vai ver quanto custa ser um criador comercial, quanto bate, dói você gastar, fazer as coisas, e a pessoa ilegal vender um animal bem mais em conta e não ter que se preocupar com nada. É complicado, mas a gente tem que ter noção. Se a pessoa está ilegal, todos os ilegais devem pagar por estarem ilegais, entendeu? Então, o intuito de um criador comercial não é vender para outros criadores comerciais, tanto que o criador amador não pode reproduzir, a intenção é vender como animal pet, né? Mas cada um tem a sua opinião, cada um acha o que quiser, a gente não está aqui para agradar ninguém, né? Sempre que a gente montou o canal, a gente sempre fala aqui em todas as nossas lives que a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente fala a verdade, você precisa estar legalizado, você precisa ter um responsável técnico, você tem que pagar seus impostos, tem que comprar os animais com nota fiscal e tem que estar com o certificado de origem, buscar fazer a legalização. E quem não está legalizado, ou para de criar, ou faz a legalização. É uma das duas. Beleza? Agradecer bem a todos, uma boa noite a todos.